Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade então às nossas aulas de raciocínio matemático financeiro, hoje nós vamos ver sistema de amortização. Então, o sistema de amortização é como que nós vamos liquidar dívidas. Então, vamos começar aí com planos de amortização. As diversas formas de pagamentos de dívidas de médio e longo prazo são denominados planos de amortização ou plano de financiamento. A amortização extingue gradativamente o valor da dívida através de pagamentos periódicos, que geralmente inclui valores referentes a encargos financeiros e parte do principal da dívida. Os planos de amortização ainda, os elementos básicos para a elaboração de um plano de amortização são formados por valor da dívida, o período, a taxa de juros e definição de forma como serão pagos o valor da dívida e respectivos encargos financeiros. Dentro dos planos de amortização ainda, nós temos o pagamento do valor do principal e dos juros no final do prazo estabelecido no contrato. Nós temos aí duas formas, dois planos de amortização, que é o SAC, que é o sistema de amortização constante, e a tabela Price, onde as prestações são constantes. Vamos lá? No sistema SAC, as amortizações são sempre constantes, em que os valores das parcelas são variáveis. Geralmente, esse tipo de financiamento ele é utilizado em financiamento de imóveis. Bom, no SAC. Então, para um empréstimo, vou colocar como exemplo aqui um empréstimo de 100 mil, feito uma taxa de 10% por 4 anos. Determinar o valor do pagamento anual, calculando juros e amortização. Então, nesse caso, a amortização é simplesmente o PV dividido pelo número de parcelas, porque o juro vai incidir sempre sobre o saldo devedor e a parcela ela vai diminuindo à medida que for pagando os juros. Então, vamos colocar aqui os 100 mil. Nós temos ali o saldo devedor, 100 mil reais, prestações, N, que é o número de períodos, 4 anos, juros, amortização. Então, foi dividido em 4 parcelas iguais de 25 mil. Então, no primeiro mês, eu vou pagar a taxa de juro direto sobre o valor dos 100 mil. Como era 10%, 10% de 100 mil, 10 mil. A amortização são 25 parcelas iguais. Então, eu vou pagar a primeira, então eu tenho que pagar os 10% sobre o saldo devedor 5 mil, mais a parcela do principal, que vai dar 35 mil. Então, meu saldo devedor do principal é 75 mil. Para o mês seguinte, eu tenho lá juros sobre 75 mil, 10%. Eu peguei um exemplo com taxa de 10%, fica mais fácil, para visualizar, inclusive, para entender isso aqui. Não sei se estou indo muito rápido, mas a questão aqui é o seguinte. Tinha 75 mil de saldo devedor. 10%, 7.500. Eu tenho a parcela fixa de 25 mil. Então, eu vou pagar o 25 mil da prestação mais os 7.500, que é o valor do juro sobre o saldo devedor. Então, minha prestação é 32.500. Notem que está baixando o valor, Próxima prestação. Então, eu tenho lá
50 mil de saldo, eu vou pagar mais uma parcela de 25, 10% sobre 50, que era o saldo devedor, 5 mil, 5 mil mais 25, 30 mil. Esse é o valor que eu pago de juros mais prestação, né? Finalmente, a última prestação tinha um saldo devedor de 25, 10% de 25 a 2.500. A amortização 25 mil, somando os dois, 27.500. Entendido aí, gente? Então, se me perguntasse o seguinte, em 4 anos quanto que foi o valor do juro, é só somar a coluna do juro, né? Nós temos aqui 10 mil com 7.500, 17.500, com 2.500, 20, com 5, 25 mil. Então, para um empréstimo de 100 mil, eu vou pagar em 4 anos o valor equivalente a 25 mil de juros. Um exemplo 2 de saque. Vamos supor que você deseja realizar um financiamento de um imóvel de 300 mil a ser pago em 5 parcelas com 4% de juros ao mês. Nós vamos ter aqui que o juro será de 36 mil. Então, 36 mil eu vou pagar da mesma forma, né? Sobre o saldo devedor, 4%, deu 12, deu 9.600, totalizou 36 mil. Total do capital, 300 mil. Total de pagamento, 336. Por uma dívida de 300 mil, vou pagar a taxa de 4%. Eu pago 36 mil de juros. O que nós podemos notar aqui? Que a prestação não é fixa. É fixa somente a amortização, né? De 60 mil por mês. 5 vezes 6, 300. Né? 60 mil. Então, 60 mil é a prestação que em 5 meses dá o valor do capital. E nós pagamos no final 336 mil. Vamos agora ver o sistema de amortização price. As parcelas são fixas, variando o valor de juros e da amortização, geralmente utilizados em financiamentos em geral. Para isso, nós vamos calcular, né, o valor da prestação, parcelas P, através da seguinte forma. Aqui nós temos a fórmula, né, uma fórmula que eu tirei de um livro, mas eu prefiro a fórmula neste formato aqui, ó. Ela é a mesma fórmula, basicamente a mesma fórmula, chega no mesmo resultado, tá? Mas eu prefiro essa fórmula que está mais aparecendo fórmula do Excel, né? Então no Excel nós fazemos esse tipo de notação. Os parênteses estão corretos, a fórmula está revisada, está funcionando. Se for feito na calculadora, o sistema Price, qualquer calculadora financeira faz cálculo, né, de prestações. Eu usei aqui a anotação da calculadora 12B, a HP 12B. É uma HP antiga e é a 12B Business, mas ela tem as mesmas funções da 12C. Até funciona muito parecido com a 12C. É bem interessante. Bom, vamos então para uma questão aqui. Uma empresa vai tomar um empréstimo igual àquele outro, né? No mesmo valor, eu procurei fazer no mesmo valor para a gente comparar as duas formas de amortização de dívida. Então, 300 mil, parcela 5, 4% ao mês. O que eu estou pedindo aqui? Calcular a prestação e demonstrar em uma planilha.
demonstrar o cálculo da prestação, PMT. Então eu vou usar aquela forma que eu coloquei lá para vocês, né? Eu disse que eu gostava de usar essa forma. Nós vamos ter aqui o seguinte: 300, que divide colocando na fórmula, né? Abre parênteses, tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? Então é 1 mais 4, 1 mais 0,4 elevado a menos quinta, ou menos 5. Então vai ter aqui o seguinte resultado: 1 menos 0,82 e toda essa dízima aqui. No final multiplica pela taxa de juros 0,4. Fazendo as contas aqui vai dar 0,17, uma dízima, né? Nós vamos fazer a seguinte conta: vamos dividir os 300 mil pelo 0,17. Primeiro a regrinha que está dentro do parênteses. Se errar esses parênteses aqui, ó, dá errada a fórmula, tá? Vai dar errado o valor da prestação. Nós vamos ficar com esse número grande aqui, 1.684.703, que vezes 0,04, só multiplica, não é por cento, né? Ele é o percentual, mas não multiplica por cento. Nós vamos ter aqui que a prestação é 67.388,13 centavos. Vamos ver se bateu com a planilha? Olha lá. Eu fiz na calculadora, na minha calculadora, na 12B, fechou certinho 67.388,13. Aqui nós temos a seguinte característica: a prestação é valor fixo. Então, como que calcula isso? Como que faz? Eu fiz um demonstrativo. Eu fiz um demonstrativo aqui, ó, do saldo devedor pagando as prestações. E eu fiz um demonstrativo do principal também, amortizando o principal. Porque nesse caso, como a parcela é fixa, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o juro 4%, 3 vezes 4, 12 mil. Então isso aqui, 12 mil, é juro sobre o saldo devedor do principal. E vou subtrair dos 67. Então me sobra 55.388. Note que o juro aqui, ó, o principal já foi subtraído do saldo do principal. E assim sucessivamente. Igual foi calculado. O cálculo aqui é o mesmo, da mesma forma como foi calculado o saque. Só que aqui nós não vamos somar o juro na parcela. Nós vamos subtrair de uma parcela pré-fixada. Nós calculamos o valor da prestação, né, para usar com a tabela price. Então ela vai dar aqui uma parcela média. Se levarmos em consideração aqui que no final vai dar 2.591 de juros, a última parcela. Então nós temos ali que foi pago 36.940,65 de juros. Quanto que pagou na outra tabela? Vamos ver. Gravar o número? 36 mil. O custo final na tabela price, 36.940. Nós estamos pagando a mais, então com a tabela price, R$940. Mas qual que foi o problema que nós pagamos a mais? É que o juro foi pré-fixado, 4% em cima da prestação. Então o juro incidiu sobre até a última prestação, a razão de 4%. Mas se fizermos aqui o cálculo, vai ser o mesmo cálculo, só que dá essa diferença. Por quê? Porque na verdade nós estamos pagando menos na primeira. Vamos ver se é isso mesmo? Aqui nós pagamos 67 e na primeira prestação aqui nós pagamos 72. Então aqui, gente, nós temos um monte de controvérsia, né,
com aí alguns economistas, uns matemáticos, contadores, principalmente quando fazem perícia. Eu sou perito também, perito contábil, e trabalho nas perícias judiciais. Então eu faço perícia justamente de revisão de contrato, de financiamento, dessas encrencas que dá entre banco, né, cliente, quando pega financiamento, diz que juro sobre juro. Eu particularmente já vi vários artigos de economistas aí, pessoal tentando afirmar que a tabela price você paga juro composto. Eu não sei, eu gostaria que vocês tirassem aí a opinião de vocês. Deu 940 a mais, não foi porque é juro composto, foi porque no primeiro mês foi paga uma prestação maior. Foi dividido o capital em 60 mil. Então nós amortizamos menos capital. Vocês notem que aqui o capital foi constante, foi 60 mil. Lá na tabela price, a nossa parcela não foi de 72, foi de 67. Eu não amortizei 60 mil por mês. Eu fui amortizando 55, 57, 59. Aqui, nesse ponto, é que passou, já na quarta prestação, faltando duas para acabar, é que nós estamos amortizando de principal mais que na outra tabela. Então, por isso que dá essa diferença de juros aqui, ó, de R$ 940 na tabela price. Então, veja como é calculado. Se eu estou calculando sempre sobre o saldo devedor, ó, sempre sobre o saldo principal, sobre o saldo devedor. Então não tem por que o pessoal aí que tenta aí nos processos judiciais, né, descaracterizar o sistema price como sendo juros sobre juros, porque eu estou pagando juros sempre sobre o saldo devedor. Ó, sempre sobre o saldo devedor. Essa pequena diferença que dá aqui, né, vocês podem até tentar calcular aí, tentar dividir por 60, né, as parcelas igual no saque, e daí subtrair para ver quanto que foi de juro, né, no final, mas vocês vão chegar a uma conclusão que a diferença aí não está porque foi embutido juros compostos. Porque na verdade eu estou sempre calculando sobre o saldo devedor que está ali. Bom, gente, não sei. Se vocês tiverem alguma ideia diferente, me avisem aí, né? Estou sempre disposto a discutir. Não era o assunto da nossa aula, né? Mas eu sempre faço o comparativo aqui. Mas não vou discutir o mérito porque está um pouquinho maior lá, se é juro composto ou não. Então isso aí não vou entrar no mérito. Bom, gente, vamos ver aqui mais que nós temos para frente aqui. Nós temos mais um exemplo aqui, ó, para vocês calcularem. Notem que a fórmula da prestação está um pouquinho diferente, né, da que eu fiz lá, né? Aqui está usando o tradicional. Eu peguei esse exemplo aqui também de livro, né? Se não me engano foi do Antônio Barbosa Leme Júnior. Eu peguei de um livro desses aí, agora não lembro. Devia ter colocado aqui a fonte, mas acho que foi deles. Então tem esse exemplo lá. Então aqui calculando a prestação, dá em 12 meses para comprar um automóvel em 12 meses, no valor de R$ 20.000, uma taxa mensal de 2%, vocês vão pagar aí uma parcela de R$ 1.891. Bom, gente, chegamos ao final aí de mais uma aula, né? Eu agradeço a todos aí que me ouviram. Não deixem de colocar o seu like lá no final da gravação do vídeo. Façam inscrição no meu canal e me ajude a colocar mais aulas aí para vocês no dia a dia. Que educação é difícil, né? Sempre é bom colocar alguma coisa útil, né?
Então, não deixe, gente, de colocar lá o likezinho nas minhas publicações aí. E se você não fez inscrição no canal, aproveite para fazer. Ok? Gente, até a próxima.